tranquilo, é bem cabeludinho. Duas fofuras. É, mas cuidar de 2 recém-nascidos não é brincadeira, não. É uma delícia, mas eu tô virando Dona Hermínia já, né? A gente que é mãe, o que a gente pode fazer pra ficar zen sem se dopar? Então, você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado dentro de casa. Só aí você já não, né? Eu me preocupo com tudo. Outro dia eu falei, gente, Gael tá lutando muito contra o sono. Eu falei, meu filho, você tem que dormir, você tá lutando muito. Aí ele foi, dormiu 4 horas seguidas. Eu falei, peraí, amor, desistiu total da luta, vamos ver se tá respirando. Menino, tira pizza! Entre uma mamada e uma troca de fraldas, Paulo Gustavo aproveitou a temporada em Los Angeles para gravar cenas do filme Peça 3, nos pontos mais famosos da cidade. Ai, que querido! Romeu e Gael nasceram aqui, têm dupla cidadania e brasileira. Quando as mães de aluguel ficam grávidas, a gente já tem contratos com ela, que são lavrados, né, em cartório. Então, no momento do nascimento, quando a mãe de aluguel vai para o hospital ter o seu filho, você já tem um papel dizendo que aquela criança é seu filho. Filhos de 2 pais. A empresária que fez a ponte entre eles, as barrigas de aluguel, clínicas de fertilização, hospital e os advogados, foi a Cristina, mãe de aluguel 6 vezes. Ela conta que é procurada por pessoas do mundo todo que têm problemas de fertilidade. Mulheres com dificuldade para engravidar, casais homossexuais ou até solteiros que ainda não encontraram a pessoa certa e querem ter um filho. E muitas vezes a gente foi taxado como não poderia ter uma família, não poderia ter filhos. Ah, minha mãe falou, não vou ter neto quando descobriu da minha homossexualidade. Sua família pode ser 2 pais, pode ser 2 mães, pode ser um pai, uma avó, pode ser um tio, uma tia. Não existe isso, existe amor, né? Lindinhos demais. Que o Romeu e o Gael cresçam e tenham uma vida de muita saúde, cercados de amor sempre. Isso, parabéns. muita felicidade pra família. E vamos ver o que o pessoal tá comentando na internet sobre o Fantástico de hoje. Vamos lá. Alex, que história linda do Paulo Gustavo e do Thales com seus filhos. Falando aqui, é isso aí. Vamos ver a próxima mensagem. Sueli Ferreira. Muito linda a história de superação da Giovana, filha do Vampeta. Força, menina, já deu certo. Já deu mesmo. Já deu mesmo. Vamos lá pro próximo. Titi, que absurdo essas críticas de internet. Cada um é do jeito que é e pronto. Eu não consigo entender. Por que tanto desamor? Tá linda. A pessoa se dá o trabalho de entrar num perfil de... xingando. Léo, mil beijos. E pra Titi também. E vamos continuar com o Fantástico com a história de um filho que está processando a própria mãe e pedindo uma indenização de 3 milhões de reais. Ela foi condenada e cumpre pena por matar o pai dele. 1991. Eu já nasci com asma, bronquite, rinite. Eu era uma criança bem problemática. E meu pai que cuidava de mim desde o início. O pai era Humberto Magalhães, diretor do frigorífico Friboi, onde começou de baixo, fez carreira e enriqueceu. E ela sabia dessa proximidade que eu tinha com meu pai desde cedo. Ela é a mãe de Carlos Eduardo, Giselma Magalhães. Tenho pra mim que ela é uma psicopata. 2009. Eu tive que tomar conta não só de mim, mas de questões de dívidas, de patrimônio, de lidar com advogado, de lidar com policiais, com delegado, com tribunais. A vida de Cadu, como o rapaz é conhecido, tinha virado de ponta cabeça no dia 4 de dezembro de 2008. Naquela noite, Humberto recebeu um telefonema feito do aparelho de Cadu. A pessoa falou assim, olha, seu filho está aqui, ele está muito doente, ele tá tendo uma convulsão, O pai correu para o endereço dado no telefonema, mas a história era mentira. Não tinha filho nenhum passando mal. Humberto levou 2 tiros de um homem que chegou de moto e fugiu.
A vítima foi levada para o hospital e não resistiu. Na véspera, Cadu achou que tivesse perdido o telefone, mas a polícia descobriu o aparelho com Giselma. Retirou o telefone e entregou para o Cairon. Era Cairon no telefone que atraiu Humberto. E Cairon é irmão de Giselma. Ele veio com uma proposta, né? Saiu em querer matar o marido. O Cairon procurou alguém que fizesse um tal de Osmar. Osmar falou, olha, eu não faço isso, tal, mas eu sei quem faz. Aí foram atrás de um tal de Paulo. E o Paulo topou. Paulo estão presos. Giselma também. Giselma cumpre pena de 22 anos aqui nesta cadeia da Zona Norte de São Paulo. Ela perdeu a liberdade, mas não metade da fortuna de Humberto. O casal já não morava junto em 2008, mas nunca se divorciou. E Giselma ganhou mais, uma pensão de quase R$6.000 por mês. E ela recebe essa pensão pela morte do meu pai, que foi o homem que ela mandou matar. Agora Cadu resolveu processar Giselma por danos morais e materiais. Os danos morais, ele leva em consideração uma série de critérios. O abalo psicológico que isso causou no menor, o projeto de vida dele que foi interrompido naquele momento e nunca mais se reconstruiu. Naquele dezembro de 2008, Cadu estava arrumando as malas para estudar e trabalhar em Paris. Abandonou o projeto, depois trocou a mansão da família em Alphaville, um bairro luxuoso na Grande São Paulo, por um apartamento pequeno no centro da cidade. Hoje, dá aulas de inglês. O Cadu tinha 17 anos. Dada a idade dele, ele teria então direito ao recebimento de alimentos do pai até completar 24 anos de idade. O total pedido é de R$3 milhões. Giselma tem direito legal à metade do patrimônio deixado por Humberto, 5 fazendas de gado em Goiás. O casamento foi em comunhão universal de bens. A parte dela não é herança. Esta parte do patrimônio é dela. Ela não recebe dele, é dela. Se ganhar a ação, o que Cadu pode esperar é que a indenização seja paga com esses recursos. É uma saída inteligente, porque como a gente não tem a previsão na lei de que ela poderia perder parte do patrimônio que já era garantido a ela pelo casamento, o filho agora tem uma grande chance de receber uma indenização. Ou seja, dá-se uma volta, mas se chega quase ao mesmo lugar. A defesa de Giselma Magalhães respondeu que os pedidos de indenização não condizem com os fatos, que serão apresentados em juízo em momento oportuno. Sobre a pensão por morte, o INSS informou em nota que o pedido foi feito em dezembro de 2008, antes da condenação de Giselma, que não recebeu a informação sobre o trânsito em julgado, ocorrido em 2017, e que, informado pelos advogados de Cadu, no dia 6 de agosto de 2019, está analisando a situação. Se a pensão for interrompida, o valor simplesmente deixa de ser pago e ninguém vai herdar esse benefício. Essa não é uma briga por dinheiro. A questão do patrimônio do meu pai virou uma consequência do que ela fez. O meu problema é que ela mandou assassinar o meu pai. Chegou a hora de falar sobre este homem, Fernando Bem. Ele se apresenta pelo Brasil como médium espírita. Ficou famoso. Consegue lotar um ginásio com centenas de pessoas à espera de uma mensagem de seus parentes mortos. Mas agora a polícia acusa. As psicografias de Fernando Bem são uma fraude. Fernando Bem viaja pelo país e no exterior sempre com um grande público. Ele fica ao centro da mesa, se concentra e começa a escrever, rapidamente. Aqui todas as pessoas esperam uma mensagem de um parente morto. Mas a cada sessão apenas 4, 5 ou 6 pessoas são agraciadas. Nesta cena dá para ouvir as lágrimas da mãe que reconhece as palavras do filho.
deixo a minha querida Wayne um abraço de saudade, um abraço de esperança e de força para os dias difíceis. Ao meu lado está o seu Paulo, bem amparado. No final, o parente recebe a carta das mãos do suposto médium. Toda essa gente acredita em Fernando Bem porque as cartas dele contêm detalhes que aparentemente apenas o morto poderia conhecer. Um apelido carinhoso, o nome de um parente distante, uma velha história de família. As cartas de Fernando Bem indicam até o CPF do parente que vai receber a mensagem e o número da identidade. Isso era tão estranho que alguns seguidores começaram a desconfiar. Queria muito que isso fosse verdade. Muito. Alex de Almeida Souza perdeu a filha única Larissa quando ela tinha 21 anos. Estas imagens mostram o momento em que Fernando Bem lê a carta durante uma sessão na casa de Fátima. E eu resolvi acessar as redes sociais. Tudo que está na carta, tudo que foi escrito na carta, tem pontos ali, indícios, né, dentro das redes sociais. Na suposta carta da filha Larissa, ela cita o colégio Elite, onde estudou. Tá lá na rede social. Mesma coisa quando ela se refere a uma camisa do Flamengo. Tem uma foto dela com o pai. Na suposta carta, a Larissa também se lembra de Teca e Luna, suas cadelinhas de estimação. Lá estão elas na rede social. Alex, que trabalhou como voluntário para Fernando Bem, diz que o suposto médium sabia com antecedência quem estaria nas sessões. Ele tem a rede social dele, né? E ali tem os seguidores. E nas redes sociais, ele colocava ali os panfletos de evento, olha, vou estar em tal lugar, vou estar em tal lugar. E as pessoas iam vendo, iam curtindo e ia acabando que, ó, eu vou estar. Ele tinha essa informação que as pessoas estariam ali presentes, né? O Fantástico também entrevistou 3 mulheres que se declaram vítimas de Fernando Bem. Salete perdeu o marido, Fernando. Ele chegava em casa, ele vinha e falava baixinho ao meu ouvido: te amo, te amo, te amo. Ela ficou impressionada quando recebeu a carta de Fernando. O texto começava justamente com a frase: Salete, escuta baixinho no seu ouvido. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Até que um dia Salete percebeu que as informações na carta estavam todas nas redes sociais. Até aquela frase. E eu comento isso no Face várias vezes. O Fernando Bem, para mim, é um ladrão de almas. Eu me senti enganada e feita de boba. A empresária Isabelle Pala trabalhou como voluntária para Fernando Bem por 2 anos. Numa sessão, recebeu uma carta da avó que já tinha morrido. E também percebeu que as informações estavam todas nas redes sociais. É como se você perdesse o seu parente novamente. Além do dia da data do falecimento, quando cai a sua ficha, que você vê que aquela carta não é do seu parente, do seu filho, da sua avó, bate aquela sensação de perda novamente. Regiane perdeu o marido Cleiton. Ele era meu marido, meu namorado, meu amante e o meu amigo. E eu perdi isso. Como que eu vou acreditar numa coisa que não tem nada a ver ali? Como que uma pessoa vai vir e vai pegar nome de internet, porque tem o nome delas todos no Facebook. Tem todo no Face. Agora você deve estar se perguntando, mas qual é a prova de que Fernando Bem tirou mesmo as informações das redes sociais? Se ele acerta tudo, então ele pode ser um ótimo médium. Um pesquisador descobriu que existem informações erradas nas mensagens de Fernando Bem. E essas informações, não por coincidência, também estão erradas na internet. Os erros são exatamente os mesmos. O pesquisador Guilherme Velho estudou o caso de uma mãe que perdeu o filho. Ela não quer ser identificada nesta reportagem. Ela recebe e na carta o filho fornece o endereço. Ela nunca morou naquele endereço e após
Aquele telefone, aquele endereço estava associado ao nome dela, por engano, na telelista da internet. Ou seja, esse endereço e esse telefone, que ela nunca morou, só existe em 2 lugares. Na telelista da internet e na carta do pseudo-médium. Outro caso suspeito. Uma neta escreve do além e erra o sobrenome do avô. Na carta aparece Iguer, mas o certo é Igar. E na hora de que o espírito escreveu o sobrenome do avô, escreveu o sobrenome errado. É claro que foi uma carta copiada de um portal que estava na internet com as informações erradas. As acusações que mostramos aqui fazem parte de uma investigação policial. Fernando Bem já foi indiciado por estelionato e denunciação caluniosa.